Como despertar a memória de uma pessoa com Alzheimer em casa? Como seria? Você já sentiu essa dificuldade? Então, as dicas desse vídeo podem ser para você. Boas-vindas! Que bom que você está aqui comigo neste canal. Não sei se isso já aconteceu com você, mas se você cuida de uma pessoa idosa, e mais ainda, se ela tiver a doença de Alzheimer, chega um momento em que você talvez não saiba ou não se lembre como despertar a memória de uma pessoa com Alzheimer. E gostaria de algumas dicas. E eu trago para você algumas delas, mas tem muitas outras, você sabe. Assim você, que tem pouco tempo e muito que cuidar, pode se inspirar a fazer aí onde você mora algo como um cantinho da arte, ou a caixa de artes, ou dependendo do espaço das inspirações, pode trocar pelo momento da arte. Quando você se veste de artista, de professora, e apresenta algo que a pessoa que você cuida gosta, pode acontecer alguma coisa de alegria maior. Depois contarei mais sobre o que aconteceu com o meu pai. Verdade, gente. Eu sempre digo que as cuidadoras são pessoas escolhidas por Deus, pois conseguem ultrapassar suas dificuldades e buscar ajuda, como por exemplo, em vídeos com informações em torno da doença de Alzheimer. Eu também cuidei do meu pai e trago algumas contribuições simples da minha experiência. Então, se vocês quiserem escrever sobre a sua experiência ou fazer alguma pergunta ou contar sobre alguma dica, anote aqui embaixo no box dos comentários. Então, gente, redobre as forças e vamos em frente. Se está aí cansada, dormiu pouco, você vai encontrar a partir de agora dicas que talvez ainda não tenha ativado e que podem lhe ajudar. Vamos ao que interessa. Primeira dica: vá conversando aos poucos com a pessoa que está com Alzheimer para vivenciar algo sobre arte. E caso ela esteja na fase 1 e 2 da doença, será um pouco mais fácil. Lembre quais são as fases. Fase 1. Embora a pessoa já tenha alterações de memória, ela ainda pode fazer alguma coisa que ela fazia antes. Fase 2. Embora ela tenha dificuldade de falar porque a doença de Alzheimer prejudica a fala, ela ainda tenta explicar o que quer dizer para quem está perto dela. Na fase 3, a pessoa já está ficando mais agitada e precisa de bem mais atenção. Depende de cada pessoa, claro. Mas em geral, na terceira fase, a pessoa tem deficiência motora, incontinência urinária e fecal e dificuldade para aprender e para comer. Sobre as fases da doença de Alzheimer, veja também o vídeo com o nome "Tem dúvida se seus esquecimentos diários podem se tornar doença de Alzheimer?" Link na descrição. E depois contarei a vocês o que aconteceu com o meu pai. Segunda dica: mostre algumas possibilidades perguntando à pessoa com Alzheimer, com base no histórico dela, o que ela gosta de fazer. Por exemplo, mostre algumas pinturas que lhe chamem a atenção pelas cores e para despertá-la. Não tem aí na sua casa ou no seu quarto? Se você tem um celular, poderá procurar na internet. Existem obras de arte que já pertencem ao domínio público, como as obras de Tarsila, Amaral e de Picasso, por exemplo. E caso isso não seja possível, peça a outra pessoa da família ou da comunidade local que traga um quadro, uma pintura, algo para colocar na sua parede, nem que seja provisório. E aí você pode me dizer: mas a pessoa que está com Alzheimer nunca gostou de pintar ou de ver obras de artes. Nunca? Então, se você tem lembrança de algo do seu passado que ela gostava de fazer, esqueceu o que fazia, conte para ela. Então é aquela lembrança que você, por exemplo, na tua infância, adolescência, em algum momento da sua vida com essa pessoa, ela pode ter te contado alguma coisa. E você, hoje em dia, se você conseguir contar essa coisa que ela te contou para ela, porque ela já esqueceu, já tem Alzheimer, então ela já esqueceu. Então, esse fato de contar para ela pode despertar um pouco a memória dela. Isso se torna muito importante. Assim, provavelmente a pessoa com a doença pode ter esquecido ou lembrado muito vagamente. E se ela tiver guardado algo em alguma caixa, mostre-o para ela. Lembre da frase: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Terceira dica: ver fotografias. Mostre à pessoa com a doença de Alzheimer as fotografias de família e depois estique uns fios e coloque aí as fotografias com prendedores.
A pessoa, ao rever seus pais, por exemplo, seus pais na sua velhice, não só se comovem, quanto também alegra e conversa mais. E se isso não foi bom como era esperado, se inspire olhando para a pessoa e crie outra coisa que ache mais adequado. Quarta dica: pintar revistas com desenhos. Eu comprava esse tipo de revistas em papelarias, mas lembre-se de escolher aquelas que se pareçam mais do jeito de ser da pessoa idosa. Baralho também tem figuras e com elas as pessoas podem se lembrar de algo do seu passado, como jogo com amigos e amigas. E que tal um pouquinho de jogar baralho? Quinta dica: e para a pessoa que pode passear, você poderá levá-la a visitar alguma feira de arte que esteja acontecendo na cidade mais próxima. E agora, conforme prometido, eu vou contar sobre o que aconteceu com o meu pai. Ele gostava muito de música, mas vou falar agora a parte das artes e da sua relação com pedras e madeiras. Foi assim: em torno do ano 2000, mais ou menos, os filhos e filhas foram dando ideia para ele pintar algum quadro, já que ele gostava de imagens com cores fortes. E ele ganhou as tintas com as cores de que ele mais gostava. Mas, após algumas tentativas, ele preferiu arte em pedra, tanto pedrinhas pequenas, que era só juntar na terra, quanto de outros tamanhos. Após lavar e dar expressão com o pincel, transformava-as em personagens, inclusive de madeira. Ele nunca estudou arte. Ele praticava a arte naif ou rústica, do jeito que para ele e seus amigos fazia sentido. Mas, quando ele já não conseguia mais trabalhar desse jeito, passou a colorir revistas com temática do seu perfil e tocar a música que o embalou até quase as últimas semanas de sua vida. Mas ele gostava muito de visitar lugares de artes, tanto em outras cidades, como aconteceu no passeio a Três Etilhas, Santa Catarina, onde tinha muito tipo de arte e entretenimento por lá. Muito bem, hoje eu trouxe o tema Como despertar a memória de uma pessoa com a doença de Alzheimer em casa. Conversamos sobre 5 dicas importantes. Estamos torcendo para que cada pessoa crie a sua própria dica a partir dessas. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Até a próxima! Espero te ver de novo por aqui.